nossa aula anterior, que era sobre o mundo invisível. Então nós tínhamos visto lá que existe uma diversidade enorme de micro-organismos em que a gente não consegue visualizar a olho nu e a gente precisa de um auxílio microscópico. E aí nós tínhamos começado com as famosas bactérias. A gente tinha visto a sua estrutura celular, o seu formato, sua reprodução. E hoje nós vamos finalizar sobre as bactérias com detalhes bem importantes e eu diria assim que quase exclusivo delas. Então, em relação à alimentação, as bactérias, eu já havia comentado com vocês que ela tem uma forma de vida muito variada e essa forma de vida variada é que permite com que elas sejam bem resistentes. Então, olhem só, com relação à alimentação, nós vamos recapitular termos que nós já tínhamos trabalhado anteriormente. Elas tanto podem ser autótrofas quanto heterótrofas. O que significa? Tanto elas podem produzir o seu próprio alimento ou elas vão sempre alimentar-se do que está em sua volta. Então, essa é uma característica importante das bactérias. Outra característica muito importante que fazem com que elas possam sobreviver em qualquer ambiente que outro organismo não consiga é a questão de como elas fazem essa respiração para obter energia. A grande maioria das bactérias, elas precisam do oxigênio para sobreviver, que é o que a gente chama de aeróbias. É só vocês lembrarem, ar vem de oxigênio. Mas muitas delas também conseguem viver em locais onde nenhum outro ser vivo resistiria, porque elas não utilizam oxigênio, elas utilizam outra forma de produzir energia. Nós vamos ver quais os tipos que elas costumam obter energia na sequência. E aí a gente chama que existem uma série de bactérias que são chamadas de anaeróbias ou anaeróbicas. Significa o quê? Não precisam de oxigênio para sobreviver. Nós também tínhamos já comentado a relação da importância. Então nós temos que deixar bem claro que a maioria das espécies das bactérias, elas são muito importantes. Tanto para a natureza, para o equilíbrio ecológico, porque elas são os maiores decompositores de matéria orgânica. Então, sempre, em qualquer ecossistema, as bactérias vão fechar uma cadeia alimentar por essa decomposição. Eles auxiliam na reciclagem do ambiente em que elas estão. E também a fixação do gás nitrogênio, que vocês vão ver que isso é muito importante para o solo e, consequentemente, para a agricultura. Já a importância para o homem, nós poderíamos aí citar inúmeras, inclusive presentes no nosso dia a dia. A começar que eu falei que o nosso corpo tem milhões de bactérias na pele, no intestino, na boca e todas elas são benéficas. Elas auxiliam, elas fortalecem o nosso sistema imune. Fora essa questão, a gente tem aqui a agricultura, a alimentação. Então são vários componentes que fazem parte da nossa alimentação que possuem bactérias, indústria farmacêutica e também alguns tipos de tratamentos estéticos. Então essa é a questão aqui das bactérias e sua importância. Algumas bactérias, como eu já havia falado, transmitem doenças e esse vai ser um capítulo à parte que nós vamos estudar na sequência. Bem, pessoal, o segundo grupo de seres que podem também ser invisíveis ao olho nu são os fungos, que também eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar e conhece. Então, os fungos eles podem ser tanto microscópicos quanto macroscópicos, e aqui começam a aparecer detalhes diferentes. Então, uma coisa que vocês têm que ter clara é que a gente começou lá com os vírus, que não são considerados seres vivos, fomos um pouco para as bactérias e aí a gente vai num nível de organização mais complexa desses seres. Nós vamos começar agora a trabalhar todos os tipos de seres vivos. Então os fungos aqui também já apresentam um detalhe importante. Enquanto as bactérias elas são exclusivamente unicelulares e procariotes, os fungos eles tanto podem ser unicelulares ou pluricelulares. Então, obviamente, como vocês conseguem aqui observar na imagem, diversos tipos de fungos variados, na sua maioria pluricelulares, que nós conseguimos visualizar a olho nu. E eucariontes. Então, a questão lá
do material genético disperso no citoplasma é uma característica exclusiva e única das bactérias. Aqui nos fungos a gente já tem um material genético organizado por uma membrana nuclear. Bom, além disso, eles são apenas heterótrofos, embora alguns também ajudem na questão da decomposição junto com as bactérias, e aeróbios, eles não são anaeróbios, ou seja, aeróbio significa que eles precisam de oxigênio para a sua sobrevivência e produção de energia. Aqui a gente tem na célula uma composição muito variada e diversa, porque é claro que a célula de um fungo unicelular vai ser diferente de um fungo pluricelular. Mas a sua composição básica, ela já fica mais complexa que as bactérias, mas vejam aqui, elas ainda continuam com parede celular. É claro que a constituição dessa parede celular do fungo é diferente das bactérias, que posteriormente nós vamos ver que é diferente essa parede celular quando aparece na célula das plantas. E aí uma curiosidade, para os fungos pluricelulares, a principal estrutura que forma os fungos são pequenos filamentos que nós chamamos de hifas. Então, por exemplo, quem já comeu lá um champignon, quem já viu algum cogumelo, vê que eles são inteiros filamentosos. É esses filamentos que são chamados de hifas, e o conjunto dessas hifas é o que a gente chama de micélio, que praticamente é a estrutura do fungo em si. Bom, a reprodução desses seres continua sendo simples, na sua grande maioria dos unicelulares é assexuada por brotamento. O que isso significa? Significa que não tem troca de material genético, e também na questão daqueles fungos que são pluricelulares, nesse micélio forma o que a gente chama de corpo de frutificação. Então eles vão produzir pequenas estruturas chamadas de esporos, e a partir daí que inicia-se a reprodução dos seres pluricelulares, mas não estamos ainda trabalhando com reprodução sexuada, que é o que a gente vai ver na sequência. Importância. Também aqui, igualmente as bactérias, a gente tem uma variedade enorme de utilização desses seres vivos. Ecológica, além das bactérias, eles decompõem a matéria orgânica e ajudam na reciclagem dessa matéria para a natureza. Então, eles têm um papel no equilíbrio ecológico muito importante. Indústria de alimentos, nós temos aí muitos alimentos, inclusive queijos, que no nosso dia a dia é o mais comum encontrarmos queijos com diversas espécies de fungos que já são produzidas em indústrias por conta desses fungos. Obviamente não são todos. Um detalhe muito importante é, muitos fungos eles são tóxicos e são prejudiciais à nossa saúde. Então, esses que são utilizados na indústria alimentícia são de espécies específicas. Farmacêutica, um dos antibióticos mais comuns e mais potentes, acredito que a grande maioria já deve ter ouvido falar, chama-se penicilina. Essa penicilina é uma substância tóxica extraída de uma espécie de fungo, e essa substância ela vai agir como um antibiótico, ou seja, vai matar diversos tipos de bactérias. Então isso daí foi descoberto ao acaso. Nós vamos acompanhar numa próxima aula como foi essa descoberta, essa história, e até hoje é utilizado muito na indústria farmacêutica e pelos médicos. E além disso também algumas espécies podem trazer prejuízo para o homem, podem trazer prejuízo econômico, porque tem algumas espécies de fungos que afetam plantas, então podem acabar contaminando toda uma plantação, e isso é um prejuízo econômico. E detalhe, alguns fungos podem produzir alguns tipos de doenças, desde micoses, alergias, entre outros tipos de doenças mais sérias, que normalmente as doenças transmitidas por fungos, elas não são tão conhecidas assim, como uma gripe transmitida por vírus ou alguma outra doença por bactéria, mas elas são muito comuns presentes no dia a dia. Certo, pessoal? Então, a atividade de hoje, o acompanhamento dessa página 266, número 13 e número 14, e aí a gente vai continuar